Eu quero falar de algumas coisas rápidas assim. Primeiro, eu quero me solidarizar com o padre Júlio Lancelotti, que vem sofrendo ameaças pela rede social, por pessoas também passando na porta, de uma pessoa que faz um trabalho maravilhoso com população de rua em São Paulo. Aliás, se não fosse o padre Júlio, eu não sei o que seria da população que mora na rua, a população em situação de rua em São Paulo. E as pessoas se incomodam com quem faz o bem, parece. Também me solidarizar com a Francisca, do MIC-CB, que é o Movimento das Mulheres Quebradeiras de Coco, interestadual, né? Inclusive o Maranhão faz parte, senhor presidente, que também foi vítima de uma tentativa de assassinato, né? Que por pouco não se consumou, porque a irmã gritou e ela correu, porque o homem estava perto dela já com a faca. Tudo por conta da questão da terra, né? Esses conflitos estão voltando muito, com muita rapidez e com muita frequência, essa história da briga, da questão do conflito pela terra, que tinha diminuído bastante, mas a Francisca foi ameaçada e está muito apavorada. Sábado o pessoal vai fazer lá no meu Piauí, São João do Arraial, vão fazer um ato de defesa das quebradeiras de coco, principalmente na pessoa dela, porque tem outras também sendo ameaçadas. Mas eu queria falar também, rapidamente, que hoje é o 13 de março, é o dia da Batalha do Genipapo, no meu Piauí, que venderam para nós que nós tivemos a independência do Brasil sem derramamento de sangue, mas Piauí, Maranhão e Ceará teve derramamento de sangue, sim, lá no Piauí, na Batalha do Genipapo. Foi a última, né, de 13 de março, né, de setembro para 13 de março, aconteceram vários episódios no Piauí e os trabalhadores, as pessoas, os intelectuais se juntaram para enfrentar as tropas dos portugueses, comandadas por Fidier, e hoje está comemorando lá no meu estado, 13 de março, inclusive, a gente quer transformar essa data porque os historiadores resgataram a história do Brasil, que dizia que na independência do Brasil não teve sangue, e teve, muita gente morreu, e os pesquisadores já descobriram isso, foram a Portugal estudar história. E o que mais destaca a questão da participação das mulheres. As mulheres, menos que seus maridos, estavam em desvantagem nas armas, né, porque as tropas portuguesas muito bem armadas, e eles lutando com garruchas, foice e facão, elas venderam as suas joias para comprar arma para os maridos. Então, isso é uma passagem super importante da participação da mulher na história do Brasil. Por último, eu quero falar de um artigo do Jornal do Brasil, de domingo, que fala sobre os bancos. Não sei se alguém já falou aqui, mas eu li e achei interessante, que algum jornal, achei corajoso o Jornal do Brasil fazer essa abordagem. Santander cobra 1.791% mais do que ele cobra na Espanha, que é a sede, né, de juros no Brasil para empréstimos. E aí ele faz uma matéria muito boa, né, sobre essa questão do juro, que eu acho que é uma questão que este Senado está devendo para a população, porque todo dia baixa a taxa de juro. Todo dia baixa a taxa de juro, está em 6,5%, parece, e a pessoa, o cidadão não sente essa baixa de juro nas suas ações, nas suas operações bancárias. É um absurdo a operação do cartão de crédito e é um absurdo o que se paga de taxa nos bancos, né? Primeira coisa, tem uma tal do ANTAC, que é a taxa de abertura de crédito. Você pede um empréstimo, você já não recebe todo, porque um pouquinho já fica lá como taxa de abertura de crédito. O cara está emprestando dinheiro, vai receber juro, mas ainda cobra uma taxa para abrir o crédito. Aí tem outras taxas de proteção. No meu cartão de crédito vem proteção ouro, proteção do cartão, para proteger o meu cartão não sei de quê, mas tem uma taxa mensal. E assim o banco vai ganhando, tem uma taxa de manutenção e tem a taxa de movimentação. Então, o banco nunca perde nesse país, e essa matéria eu aconselho que todo mundo leia, né, porque foi corajoso o Jornal do Brasil de mostrar isso aqui, mostrando que não há razão de ser, né, porque eles dizem que a taxa alta aqui é pela conta da dívida no Brasil, e mostrou que a dívida no Brasil, em relação ao PIB, é menor do que a da Espanha. Então, por que não pode ser a mesma taxa de lá? E mostrou também que 4 famílias controlam 60% do mercado financeiro. Então, isso também precisa ser tocado. A gente não pode deixar, porque geralmente quem recorre a empréstimos, pequenos empréstimos, são as pessoas mais pobres, e a gente precisa proteger essas pessoas. Eu acho que precisa ter um grande debate aqui sobre o sistema financeiro desse país, sobre taxa de juro, né, cobrado do cliente, cobrado do cidadão, e a taxa de juro que se cobra dos empréstimos para os grandes projetos, né? E
compatibilizar, melhorar isso. Fizeram uma propaganda danada que ia melhorar, mas a taxa do cartão continua 380%. Então, a gente precisa discutir isso aqui neste Senado, acho que talvez até num momento de sessão temática, discutir a taxa de juros nesse país, e eu achei muito corajosa a matéria do Jornal do Brasil. Muito obrigada.